Estudo da matemática do quinto ano. Números naturais. Ou do critério para a divisibilidade por 4. Exercícios vou aplicar. Página 17, exercício 9. O enunciado considera os números 123.456 e 654.321, e tem duas perguntas, que resolveremos sequencialmente. Na primeira pergunta, pede-nos a análise da divisibilidade por 4, tendo por base outro critério de divisibilidade. Este outro critério afirma que um número natural é divisível por 4, se e apenas se o dobro do valor do algarismo das dezenas, adicionado ao valor do algarismo das unidades, for divisível por 4. Assim, usando este critério, verificar se os dois números dados são divisíveis por 4. 123.456 é divisível por 4? O algarismo das dezenas é o 5, e o seu dobro é igual a 10. O algarismo das unidades é o 6. A soma do dobro do algarismo das dezenas com o algarismo das unidades é igual a 16. Como 16 é múltiplo de 4, então 123.456 é divisível por 4. 654.321 é divisível por 4? O algarismo das dezenas é o 2, e o seu dobro é igual a 4. O algarismo das unidades é o 1. A soma do dobro do algarismo das dezenas com o algarismo das unidades é igual a 5. Como 5 não é múltiplo de 4, então 654.321 não é divisível por 4. Na segunda pergunta, pede-nos para verificar se um número é divisível por 4, tendo por base o critério de divisibilidade por 4, que foi estudado. Este critério afirma que um número natural é divisível por 4, quando e apenas quando o número formado pelos seus dois últimos algarismos, ou seja, o algarismo das dezenas e o das unidades, é divisível por 4. Pelo que, esse número de dois algarismos precisa de ser múltiplo de 4. Qual é o número formado pelos dois últimos algarismos de 123.456? É o 56. O 56 é múltiplo de 4? Sim, então o número 123.456 é divisível por 4. Qual é o número formado pelos dois últimos algarismos de 654.321? É o 21. O 21 é múltiplo de 4? Não. Então o número 654.321 não é divisível por 4. Durante a resolução deste exercício, certamente devemos ter nos questionado por que é que os dois critérios enunciados dão para verificar a divisibilidade ou não por 4. Porque, e qual a relação entre os critérios? Apenas como exemplo, consideremos um número natural de 3 algarismos, A, B, C. Significa então que A é o algarismo das centenas, B é o algarismo das dezenas, e o C é o algarismo das unidades. Então qualquer número natural pode ser representado pela soma de 3 parcelas, A, B, C, é igual a 100 vezes A, mais 10 vezes B, mais C. O critério de divisibilidade por 4 diz-nos que qualquer número natural é divisível por 4. Quando e apenas quando o número formado pelos seus dois últimos algarismos, ou seja, o algarismo das dezenas e o das unidades, é divisível por 4. Isto é, em termos gerais significa que se o número ABC é divisível por 4, então a expressão 10 vezes B mais C tem que ser divisível por 4. Repara que 10 vezes B mais C é exatamente o número formado pelos dois últimos algarismos do número ABC.
O outro critério de divisibilidade por 4 diz-nos que qualquer número natural é divisível por 4. Se e apenas se o dobro do valor do algarismo das dezenas, adicionado ao valor do algarismo das unidades, for divisível por 4. Isto é, em termos gerais significa que se o número ABC é divisível por 4, então a expressão 2 vezes B mais C tem que ser divisível por 4. Repara que 2 vezes B mais C é exatamente a soma do dobro do valor do algarismo das dezenas, com o algarismo das unidades. A expressão 10 vezes B mais C pode ser escrita de outra maneira, concretamente, decompondo a parcela 10 vezes B em duas parcelas, 8 vezes B mais 2 vezes B. Se 8 vezes B é sempre um múltiplo de 8, e portanto de 4, então a divisibilidade da expressão 10 vezes B mais C depende exclusivamente do resto da expressão, ou seja, de 2 vezes B mais C. Então qual é a relação entre os critérios? Isto é, se 10 vezes B mais C é divisível por 4, porque é que 2 vezes B mais C também é divisível por 4. E inversamente, se 10 vezes B mais C não é divisível por 4, porque é que 2 vezes B mais C também não é divisível por 4. Pelo simples fato de que a divisibilidade por 4 da expressão completa 8 vezes B mais 2 vezes B mais C dependerá apenas de 2 vezes B mais C, porque 8 vezes B não afeta a divisibilidade por 4. E como podemos confirmar, a expressão 2 vezes B mais C é exatamente a expressão associada ao outro critério de divisibilidade por 4.